tiver qualquer problema, porque aqui em casa tem criança, então se vocês ouvirem qualquer barulho, por favor, tentem não se importar. Eu decidi trazer esse tema, tenho pesquisado ele, porque a gente vê a crescente dos impactos desses cigarros eletrônicos na sociedade ao longo desses últimos anos, principalmente. Uma vez que cada vez mais jovens têm buscado essa ferramenta, mesmo sem terem apresentado nenhum tipo de sinal de uso de cigarro anteriormente, mas por um hábito social, por uma cultura, esses cigarros eletrônicos, o uso deles tem se expandido. E é cada vez mais comum encontrarmos adolescentes em idade cada vez mais cedo fazendo uso desses tipos de cigarros. Então, por ser um tema pertinente que envolve a maior parte dos cursos que estão aqui presentes hoje, eu achei que seria interessante para todos. Então, eu vou começar falando sobre o histórico social desses cigarros eletrônicos e depois eu vou falar um pouco sobre os aspectos patológicos, passeando por cada grupo. Aspectos patológicos médicos, odontológicos, psicológicos, e aí eu também vou apresentar alguns casos clínicos que eu acho que também serão pertinentes ao longo da apresentação. Então, vou começar pelo começo. Apresentando o histórico para vocês, porque, de acordo com as pesquisas, os primeiros grupos que fizeram uso do tabaco, de cigarros convencionais, foram grupos indígenas, grupos que faziam alguns rituais e crenças religiosas. E, então, eles começaram a fazer o uso da planta, do tabaco. Eles fumavam pelo que hoje nós conhecemos de cachimbo, mas que antigamente era simplesmente um pedaço de madeira que eles colocavam ali o tabaco, queimavam, ou outras plantas medicinais, não apenas o tabaco, mas também outras plantas, que eles acreditavam que seriam para purificar, para contemplar, para proteger, para agradecer aos deuses. Então, isso não era um hábito comum. As pessoas não faziam uso dos cigarros rotineiramente, era pontual nesses ritos, mas conforme o tempo foi passando, não pela própria população, não pelos indígenas, não pelos povos ameríndios, mas sim conforme os europeus chegaram no que hoje nós conhecemos como América, eles tiveram o primeiro contato com essas plantas. Então, a partir desse conhecimento, o uso foi expandido. Tanto que, em certos momentos nos Estados Unidos, mais ou menos 1600, por aí, eles negociavam, em alguns lugares, algumas regiões, o tabaco, o cigarro, pelo mesmo valor com que eles negociavam o ouro. Porque nós sabemos que, em alguns momentos da história, as pessoas já negociaram cigarro, açúcar, tabaco, ouro. Então, isso foi muito comum e teve uma crescente de popularidade conforme esse contato dos europeus com os americanos ficava mais íntimo. Esses costumes sociais também começavam a se refletir cada vez mais, tanto aqui, se expandir, se tornar um hábito cultural aqui na América, como também na Europa. Isso passou a ser comercializado e tanto os europeus como os americanos começaram a fazer o uso dos cigarros de forma rotineira e contínua. E aí, nós avançando um pouquinho mais ou menos em 1800, eles começaram a ter o conhecimento de alguns compostos químicos que favoreciam tanto a dependência, como que também tinham alguns aspectos nocivos. Assim que eles tiveram o primeiro contato com, por exemplo, a nicotina, eles tinham alguma noção de que esse composto tinha propriedades negativas, mas mesmo assim, por apresentar um grande efeito psicológico de dependência,
já se uniu à cultura de popularização do cigarro, que estava em crescente, junto com esses compostos químicos, e então foi a receita perfeita para a expansão e para o lucro em relação aos cigarros. E aí nós vemos o resultado disso mais ou menos durante a Primeira Guerra Mundial, que foi quando os soldados levavam, inclusive para os campos de batalha, os cigarros. E eles começaram a ter uma demanda maior, porque devido aos compostos químicos que foram introduzidos no cigarro, as pessoas estavam cada vez mais dependentes e precisam disso porque quem já conviveu com alguém que era acostumada a fumar cigarro sabe como realmente é uma dependência psicológica e física. Então, esse uso ficou cada vez mais comum. E aí, devido às propagandas, devido a essa norma cultural que se estabeleceu principalmente durante a Primeira Guerra Mundial e após a Primeira Guerra Mundial, foi que a gente teve realmente a explosão do uso dos cigarros comuns. E aí, tanto que eu coloquei aqui, de 1925 a 1935, houve a popularização dos cigarros, em que o uso dos cigarros triplicavam a cada ano. E muitas dessa crescente está avaliado, como eu já disse, tanto ao hábito cultural, como também aos compostos químicos que foram introduzidos. E aí, mais ou menos depois da Segunda Guerra Mundial, as pessoas começaram a conhecer alguns dos aspectos patológicos do uso dos cigarros. As pessoas que fumavam apresentavam certas condições que as pessoas que não fumavam não apresentavam. Então, mas por ser realmente uma área do comércio que gerava grande lucro, que estava em ascensão, a indústria do tabaco preferiu que esses aspectos fossem investigados até realmente eles não conseguirem mais abafar, suprimir esses casos para que eles viessem se tornar de conhecimento da população. E aí, em 1960, começou realmente a ter essa discussão dos riscos dos cigarros eletrônicos. Como eu coloquei aqui, os estados começaram a regular tanto o uso como o incentivo do cigarro. E aí, medidas para reduzir a vontade de fumar foram tomadas. Aí é quando a gente começa, por exemplo, as propagandas alertando sobre os efeitos nocivos do cigarro, as proibições em certos locais do cigarro. Porém, nessa época, isso ainda não tinha se estabelecido. O uso do cigarro já tinha crescido, as pessoas já estavam viciadas nos cigarros, assim como elas também passavam esse vício para as outras pessoas, uma vez que isso já estava bem estabelecido como um hábito, como uma norma social. E o diferente era ver pessoas que não fumavam, pessoas que não tinham essa dependência. E depois que se obtém um estágio desse, principalmente se a gente for pensar que o uso do cigarro ele era recomendado por médicos, que o uso do cigarro ele era popular e incentivado, inclusive, pelas mídias de massa, né? Rádio, televisão e afins. Depois que um vício está nesse estágio, para a gente voltar e tentar reprimir essa cultura, acaba sendo um processo muito mais difícil. Uma vez que por que o Estado apoiava antes, não apoia agora? E por que eu tenho que parar de uma hora para outra se eu não tenho condições de parar? Era esse o pensamento de muitas pessoas daquela época, porque estavam completamente viciadas e não tinham nenhum tipo de mecanismo que as ajudassem a parar de fumar. Então, a partir dos anos 2000, que foi quando surgiu o primeiro cigarro eletrônico, para tentar, junto com outras coisas, por exemplo, a gente conhece aqueles adesivos, remédios que ajudam também a diminuir a vontade de fumar, balas, enfim, e aí surge o cigarro eletrônico, que tem menos compostos em relação ao cigarro comum, mas ainda assim tem muitos compostos químicos, não é apenas um vapor saborizado. Então, a partir disso, como uma alternativa, como uma tentativa
para que as pessoas que já eram habituadas a fumar pararam de fumar, esses cigarros também começaram a se popularizar. E aqui, a partir de 2009, a gente começa a ter uma crescente do uso e da comercialização de cigarros eletrônicos. As pessoas crendo que eles têm aspectos menos nocivos, porque até hoje, né, a gente vê muita gente falando, não, é só um vapor, é só uma essência, sendo que na verdade não é. Só o vapor já é o suficiente para causar muitos danos aos pulmões, aos tecidos da boca e também dependência psicológica. Mas além disso, ele também tem compostos químicos que causam a dependência. Então, por isso, para tentar combater o uso do cigarro comum, eles introduziram os cigarros eletrônicos, mas acabou no final trocando um vício pelo outro, né? E aí, atualmente, a gente reconhece esses riscos causados, que está errado, mas era para ser riscos causados pelos cigarros eletrônicos, que a partir principalmente dos últimos 6 anos, a gente tem tomado conta realmente dos impactos do uso dos cigarros eletrônicos para a sociedade. Bom, como eu já tinha falado sobre, aqui nós temos algumas propagandas sobre o uso dos cigarros. A primeira é que já tem uma frase que eu considero muito emblemática em toda essa questão, que é: sabor não é o único motivo pelo qual eu fumo. Claro, existem aspectos sociais, aspectos geográficos, aspectos midiáticos, que todos influenciam tanto para o uso como para a dependência. Além, como eu já disse, dos compostos químicos, que depois que a pessoa se acostumava a fumar, deixava de fazer efeito só psicológico, como também fazia um efeito físico. Então, aí a gente vê mulheres grávidas fumando. Nessa imagem do meio, nós também vemos médicos fumando, o que era muito comum. E se a gente for pesquisar relatos, muitas pessoas mais velhas falam que os médicos, inclusive, receitavam o cigarro como uma alternativa de calmante. Então, quando a gente vê que é a nossa figura máxima em relação a aspectos de saúde, um médico recomendando o uso dos cigarros, é muito difícil um indivíduo comum e que principalmente não tem acesso a todas as informações a combater, dizer não vou fumar, principalmente nessa época em que não se tinha o conhecimento sobre os cigarros, né? O conhecimento que nós temos hoje. Então, essas propagandas eram muito comuns, assim como hoje a gente vê propagandas de cerveja, enfim, de outras coisas. Nessa época também haviam propagandas de cigarro. Por exemplo, tem uma que também era muito emblemática na época, de um homem que ele subia até o alto de uma montanha e quando ele conseguia escalar a montanha, ele começava a fumar. Então, eles acreditavam que o uso do cigarro estava associado a um calmante de forma natural, estava associado também a uma melhora de condicionamento físico, quando a gente sabe que hoje não é exatamente isso que acontece. O nosso pulmão começa a inflar mais porque ele está cheio de tecidos cicatrizados depois que a pessoa fuma. E que, na verdade, ao invés dele estar conseguindo respirar melhor, pelo contrário, ele tem menos eficiência, não consegue fazer a respiração de uma forma normal e efetiva. Então, e aqui nós temos outra foto, né, para um trabalho de responsabilidade aos cigarros e também com o médico. Então, todos esses aspectos levam a uma construção de uma cultura realmente voltada para o uso dos cigarros. E a partir disso, o combate se torna muito complicado e muito difícil para que todas as pessoas consigam entender dos aspectos nocivos do uso do cigarro. E aqui eu coloquei uma foto dos cigarros eletrônicos que são populares demais hoje. Infelizmente, a gente vê jovens postando nas suas redes sociais, em festas também é muito comum. A comercialização desses cigarros está cada vez mais acessível. Não digo barata, porque pelo menos nisso esses cigarros são bem caros, porém não impede de que cada vez mais pessoas sejam adeptas desse uso desse cigarro eletrônico e que tem causado grandes impactos, inclusive impactos em um período menor de tempo e mais graves do que o uso do cigarro comum.
Então, aqui eu trouxe a diferença, né, que eles tentam explicar, mas que, na verdade, não tem grande diferença. O vape, que ele normalmente utiliza essência, né, para vaporização, e que é indicado para quem não usa cigarros comuns, quem quer só ter aquele momento ali de diversão, porque eles dizem que não causa dependência, mas causa sim. Todos eles causam dependência. E o pod, que ele tem mais concentrações de nicotina, ele é indicado para quem já era fumante de cigarro comum anteriormente e que tem tentado se livrar do vício. E aí existem vários outros tipos de modalidades de cigarros eletrônicos, mas que no final não vão se diferenciar muito, porque as concentrações que eles apresentam têm poucas variações, tanto de quantidade de essência como de quantidade de compostos químicos. E aí, o principal problema, a vaporização. Então, todos eles, mesmo que a gente tente trazer aqui as diferenças, né, explicar, no final eles vão causar os mesmos efeitos nocivos. E aí, para começar a explicar um pouco mais sobre os aspectos clínicos e patológicos, eu trago aqui o primeiro caso, que ficou muito famoso nos últimos dias, que foi do Alan Doe. Tem 30 anos, paciente do sexo masculino, teve uma pneumonia química e um pulmão perfurado por conta do uso do cigarro eletrônico, o famoso vape. Acho que vocês viram nas redes sociais o caso desse homem aparentemente saudável, com um bom porte físico, em todos os outros aspectos, tudo bem, tudo certo, saudável, novo, porém que teve graves consequências e que ainda lida com essas consequências devido ao uso dos cigarros eletrônicos. E aí vem um relato do paciente que eu acho bem interessante a gente conhecer, que eu vou ler aqui um pouquinho. Eu não estava bebendo, apenas fumei meu vape durante 3 horas, tempo máximo de uso dele. No dia seguinte, acordei com muita dor no peito, seguida de tosse seca por 4 horas. Era uma dor insuportável, corri para o hospital particular quase sem respirar, atendido por um clínico geral que imediatamente solicitou um raio-x do tórax. Conforme Alan, ao voltar para o consultório, o médico detectou que ele estava com uma pneumonia química. A lesão gerou líquido e uma perfuração no pulmão esquerdo. E de lá ele foi direto para a unidade de terapia intensiva para iniciar o tratamento com antibiótico, onde ficou por 3 dias na ventilação mecânica, mesmo consciente. Ele teve alta na UTI, mas ainda continuou no hospital. Então, esse caso, infelizmente, não é um caso isolado. É um caso que reflete os vários outros que, inclusive, já têm sido retratados. Por exemplo, sei que muitos aqui não gostam, outros gostam, mas que, inclusive, já foi retratado em Grey's Anatomy, que eles mostram também um paciente de sexo masculino, jovem, adolescente, que praticava esportes e que teve realmente um pulmão completamente comprometido e com perda de função, e o outro relativamente comprometido pelo uso dos cigarros eletrônicos. E, infelizmente, isso que foi retratado na série não é apenas um aspecto midiático, não é apenas uma ensinação. Realmente tem bases clínicas, tem casos clínicos que comprovam a gravidade do uso desses tipos de cigarros e que, em um período cada vez menor de tempo, eles acabam trazendo muito mais danos para o paciente. E eu creio que vocês também devem ter visto alguma coisa sobre, porém eu já tinha organizado a apresentação e acabou que eu não incluí aqui. Mas, recentemente, Solange Almeida também falou sobre os impactos que ela sentiu do uso dos cigarros eletrônicos. Fumava cigarro normal, parou de fumar, tentou mudar para os cigarros eletrônicos. Quando ela foi ver, ela já estava tão viciada quanto ela já estava viciada nos cigarros comuns. Então é importante a gente analisar que, primeiro, existe um aspecto psicológico para essa dependência. E segundo, esses vaporizadores, eles não são isentos de propriedades químicas. Eles não são isentos de compostos que podem ser nocivos realmente para as pessoas. Então, cabe analisar realmente esses cigarros como uma forma potencializada dos cigarros comuns, tendo em vista que eles causam efeitos cada vez mais rápidos e cada vez mais graves nos pacientes, em um curto período de tempo. Então aqui eu trouxe o primeiro aspecto,
que são as patologias médicas causadas pelo uso dos cigarros eletrônicos. Esses dados eu tirei da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. Inclusive, no site deles, eles apresentam vários dados pertinentes e que realmente vale a pena a gente dar uma pesquisada, dar uma lida, porque é cada vez mais comum na clínica. Então, as patologias médicas normalmente são insuficiência respiratória aguda grave, dermatites, câncer, enfisema pulmonar, doenças cardiovasculares, além do aumento do risco da contaminação pela Covid-19. Porque a gente tem que pensar, além do comprometimento das vias aéreas, que já é um efeito natural do uso dos vaporizadores, também é associado com a falta de cuidado fora de casa, falta de uso de máscaras, enfim. Então, todos esses aspectos também potencializam a contaminação pela Covid-19, além dos sintomas mais comuns, que são inclusive sintomas que são apresentados pelo uso dos cigarros comuns. Eles causam todos esses sinais clínicos: insuficiência, dermatite, enfisema, câncer, doenças cardiovasculares. Mas, como eu já falei, os cigarros eletrônicos têm apresentado essas patologias clínicas de uma forma cada vez mais rápida. Pessoas que fumam bem menos, em comparação, por exemplo, com os cigarros normais, porém que acabam tendo esses sintomas de forma cada vez mais grave e cada vez mais rápida. Então, isso é um ponto importante a se analisar, porque, como vocês viram aqui no relato do paciente, foi apenas 3 horas e no outro dia ele já acordou com dor insuportável. O usuário, como é que eu posso dizer, socialmente, porém que não isentou que ele tivesse aspectos patológicos graves de uma forma muito, muito rápida. Porque quando a gente vai analisar o uso do cigarro comum, por exemplo, às vezes demoram 20, 30, 40 anos para a pessoa começar a apresentar esses sinais, como enfisema, câncer, doença cardiovascular, e que normalmente são revertidas, por exemplo, ao longo de 10 anos, porque, por exemplo, quando ocorre a metaplasia, que as células do pulmão são substituídas por um outro tipo de célula, esse tipo de patologia pode se reverter ao longo do tempo, inclusive em um período de tempo menor do que o tempo necessário para que essa primeira alteração patológica aconteça. Né? O movimento reverso ele acontece em um período de tempo muito menor. Então, foi o exemplo justamente que o meu professor me deu. Se uma pessoa fuma por 40 anos e ela não apresenta nenhum tipo de sinal grave, né, como, por exemplo, enfisema e tudo mais, ao longo de 10 anos, ela consegue restabelecer as suas funções e o risco dela apresentar, por exemplo, um câncer é igual a uma pessoa que nunca fumou. Então, a gente percebe que esse período de tempo é muito maior, né? O que não acontece, por exemplo, com o uso dos cigarros eletrônicos. Eles acabam apresentando esses sinais clínicos de forma cada vez mais rápida. E antes que a pessoa se dê conta de que realmente está com a dependência do uso desses cigarros, ela já apresenta, por exemplo, os enfisemas pulmonares, a falta a insuficiência respiratória e por aí vai. E aí, a parte central do meu trabalho, vou apresentar para vocês, são as patologias odontológicas associadas aos usos dos cigarros eletrônicos. Aqui, a gente percebe que há uma variedade maior, inclusive uma variedade maior do que com relação aos cigarros comuns, tá? Justamente porque esse período de tempo de ação dos cigarros eletrônicos, por ser muito mais rápido, ele acaba não dando o tempo necessário para o restabelecimento das mucosas orais. Então, por isso, as patologias também são evidenciadas de maneira cada vez mais rápida. Então, aqui nós temos a irritação das mucosas orais, a sensibilidade e o favorecimento de lesões cariosas. Tanto o favorecimento de lesões cariosas,
como também o estabelecimento de patologias endodônticas. Normalmente a pessoa precisa fazer tratamento de canal de forma mais rápida. Essas lesões se expandem de forma mais rápida também. E aí nós vemos retração gengival, má cicatrização de intervenções odontológicas. Como eu disse, quando a gente vai extrair, por exemplo, o dente de uma pessoa que faz o uso dos cigarros eletrônicos. Esse uso contínuo prejudica a ação das células do tecido para cicatrizar. Então, as infecções, as complicações associadas às pessoas que tiveram, mesmo que tenha sido a mínima intervenção odontológica, associada ao uso dos cigarros eletrônicos, acaba tomando um aspecto clínico, um efeito muito maior, devido justamente a essa ação rápida dos cigarros eletrônicos, com o processo prejudicado, né, por esse uso, o processo da cicatrização dos tecidos normais. Então, a outra característica muito comum é a exposição da raiz do dente e as periodontites e consequentes perdas dentárias. Os cigarros eletrônicos, eles acabam tendo realmente esse efeito nos nossos tecidos moles. Eles acabam afastando a raiz do dente e isso faz com que o dente fique mais mole e, consequentemente, ele venha a cair. E depois que essas periodontites estão estabelecidas, se a pessoa não fizer a suspensão do uso dos cigarros eletrônicos, realmente o restabelecimento da saúde bucal dessa pessoa é muito mais difícil. E aqui eu coloquei outros sintomas que já foram relatados, como, por exemplo, infecções e inflamações que podem afetar a polpa dentária, como eu já disse. Essas lesões cariosas, elas vão se expandir de maneira cada vez mais rápida. Então, o estabelecimento de inflamações na polpa é muito comum. E também associado à sensibilidade dos dentes, viu? Maior incidência da placa bacteriana, ocorre maior acúmulo. Esse acúmulo de placa bacteriana também favorece a exposição da raiz do dente, porque o acúmulo de placa bacteriana associada à falta de uma profilaxia acaba também afastando os tecidos moles, o que consequentemente vai causar, né, o amolecimento da unidade dentária. Perda de osso alveolar, candidíase oral, halitose, câncer bucal e entre outros. Câncer bucal eu não coloquei aqui entre os principais porque acredito que todos sejam de conhecimento de todos, que realmente, né, é uma consequência tanto do uso do cigarro comum como do uso do cigarro eletrônico. E aí a gente vem para um dos aspectos principais nessa questão, que é a dependência psicológica. A gente tem que fazer uma ação para que a pessoa pare realmente de fazer o uso dos cigarros eletrônicos, uma intervenção entre as várias profissões, entre os vários âmbitos da saúde. Porque, como a gente já viu, os aspectos médicos causam as doenças aí mais conhecidas, né? Aí vem os aspectos odontológicos e a dependência psicológica, que também precisa de um acompanhamento. E essa pessoa vai precisar tanto de um fator social como de um apoio realmente emocional e psicológico para que ela consiga parar o uso, interromper, suprimir o uso desses cigarros. E a gente já tem visto que realmente essa questão psicossocial é muito importante para a perpetuação do uso dos cigarros eletrônicos. As pessoas começam a usar por uma influência cultural e aí depois que esse hábito já tá instalado psicologicamente, parar, intervir nesse uso acaba sendo muito mais difícil. Então, realmente, uma abordagem interdisciplinar, interprofissional é essencial para que as pessoas parem de fumar. Além, claro, dos aspectos sociais, da mídia, enfim. Aí aqui eu trago outros problemas comuns, né, associados ao uso dos cigarros eletrônicos. Às vezes as pessoas compram cigarros, por exemplo, descartáveis, e acabam que por ser realmente, como eu já disse,
dos fatores bons para que não tenha realmente se expandido como o uso do cigarro comum. A pessoa tem um custo muito alto, então, quando, por exemplo, a bateria desses dispositivos acaba, a pessoa às vezes vai tentar, né, outras formas de recarregar, sendo que realmente os descartáveis não tem essa opção. Então, eu trouxe esse caso aqui sobre esse homem que tentou, né, recarregar, e aí a câmera de segurança pegou o exato momento em que o dispositivo começou a soltar faíscas, né? Aí no relato, ele disse que, graças a Deus, o cigarro estourou para o lado contrário, e não no rosto e na garganta. Foi o que o abençoou. E se ele explodisse em cima do sofá na madrugada com ele dormindo, a casa teria ficado em chamas. E daí ele promete que não vai fumar nunca mais, enfim. Mas aí a gente vê que realmente, ao longo do tempo, existem vários mecanismos. Por exemplo, quando o uso dos cigarros comuns começou a ter os seus primeiros relatos de que realmente era prejudicial, as pessoas instalaram filtros, diminuíram algumas propriedades para que ele se tornasse aceitável. E aí, com o passar do tempo, surgiram esses cigarros e as pessoas aceitaram e começaram a consumir de uma maneira tão excessiva como os cigarros comuns. Então, hoje que a gente já conhece algumas das patologias, é importante que a gente preste atenção nesses sinais clínicos, nessas manifestações, para que possamos suprimir esses problemas antes que eles se instalem e assim, consigam se expandir para todos os aspectos da sociedade. E aqui eu trouxe uma campanha. Essas campanhas são de extrema importância, porque, como nós já vimos, as campanhas midiáticas a favor do uso dos cigarros conseguem ter uma circulação e uma veiculação muito grande e realmente exerce uma influência muito grande nos aspectos sociais. As pessoas que não fumavam começam a ter acesso, começam a ter vontade realmente de fumar. Então, da mesma forma como que os veículos midiáticos já espalharam essas informações danosas sobre o uso dos cigarros, incentivando o uso dos cigarros, é importante que a gente também fale hoje sobre os riscos e sobre os tipos, né? Que às vezes as pessoas, como eu já disse, ultimamente têm achado que esses cigarros são menos prejudiciais, quando na verdade são mais prejudiciais do que os cigarros comuns. Então aqui eu trouxe esse post informativo, que é inclusive também da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, junto com o Hospital de Messejana, que hoje é um centro que realmente exerce muita influência e tem tratamentos de ponta sobre essas questões cardiopulmonares. Então, aqui tem alguns aspectos. Após 20 minutos, a pressão sanguínea e a pulsação volta ao normal, se a pessoa parar de fumar. Depois de 2 horas, não tem mais nicotina circulando no sangue. 8 horas, o oxigênio no sangue se normaliza. De 12 a 24, os pulmões já começam a funcionar melhor. Depois de 2 dias, o olfato, e assim em diante. Então, os benefícios clínicos, como eu já disse, quando uma patologia, ela demora muito tempo para se instalar. Não é assim, eu comecei a fumar, então as células do meu pulmão já vão ser trocadas, né? Já sofre a metaplasia e eu já começo a apresentar sinais patológicos. Não é assim. O cigarro comum não é assim. Então demora-se um tempo para que esses sinais comecem a aparecer. No cigarro eletrônico, esse tempo é reduzido drasticamente. Mas mesmo assim, após a interrupção do uso dos cigarros, com certeza, o nosso sistema já começa a apresentar melhora significativa. Então é importante também alertar sobre isso, incentivar os mais diversos profissionais, incentivarem realmente a suspensão desses tipos de cigarros. E aqui eu encerro a minha apresentação. Se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem falar qualquer coisa, esse é o momento, e muito obrigado pela atenção.